Fala pessoal, uma boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar podendo vir aqui de novo gravar um vídeo falando sobre propósito. Eu organizei um mapa mental aqui para me auxiliar na explicação e tornar o conteúdo mais didático. Exatamente porque vou explorar alguns conceitos que talvez algumas pessoas não estejam tão familiarizadas. A gente vai falar sobre propósito e das coisas que estão associadas na criação do propósito, no sentido, que a gente dá à nossa vida. Então eu vou começar pelo primeiro tópico que eu quero abordar, que é a vontade. A vontade, ela é intenção, ela é intencional. A gente realiza as coisas com vontade. Não é possível realizar as coisas sem vontade. A vontade, ela surge, ela não é algo inerente. Você pode sentir necessidade, mas isso não ser realizado porque te falta vontade. Nem todo mundo já teve a experiência de conviver com uma pessoa que tem depressão ou ter tido depressão. A pessoa que tem depressão, às vezes, falta vontade nela, e isso na questão intrínseca. Por quê? Ela está doente emocionalmente e não consegue realizar as atividades mais simples, às vezes levantar da cama, falta vontade até para isso. Às vezes nem para comer, tem gente que com depressão fica extremamente magro. Eu vou expandir aqui o tópico, porque essa relação de vontade, ela nasce do desejo ou pela necessidade. E que desejo ou necessidade é essa? Me perdoe os psicólogos, eu vou explorar um pouco do que eu tenho de conhecimento e também de como as coisas funcionam comigo. E eu sei que isso não é para todo mundo igual. Bom, o desejo ele pode surgir de uma falta, de uma carência, ou até para atender uma necessidade. E a necessidade é algo inerente mesmo do ser humano. Você nasceu, você não está mais vinculado à sua mãe. Agora você precisa atender às suas necessidades básicas, seja de ordem física, emocional, mental ou até espiritual. Então, no momento que você nasce, você deixa de ser nutrido e você busca essa nutrição, porque existe agora uma falta ali. Não existe mais um outro ser te dando alimento, te nutrindo emocionalmente, mentalmente, né? Essa ligação com a mãe deixa de existir. E aí esse indivíduo começa a buscar atender essas necessidades básicas dele. Esse desejo, essa necessidade começa a estimular a criação de um significado. O afeto e as necessidades começam a estabelecer relações. Um exemplo, você começa a comer com pessoas que você gosta, que você ama. A comida começa a estabelecer um tipo de significado, uma forma de estabelecer conexões. Então, no momento que você começa, como ser, como indivíduo, estabelecer conexões e significado para as coisas, essas coisas começam a atrair sua atenção. A atenção, no momento que ela começa a ser qualificada, começa a surgir e nascer a vontade intencional. É algo que você começa a construir. O livre-arbítrio, ele surge a partir do momento que existe o contraste, a possibilidade de escolha. Então, você pode escolher algo. Isso só existe porque existem as possibilidades, né? Existem mais de um caminho, existe mais de uma escolha. Então a consciência ela começa a desenvolver a possibilidade de direcionar a vontade dela através da atenção. Então a atenção é a menor medida de livre-arbítrio possível,
porque você direciona a sua atenção para as coisas e decide o que você vai focar. Por isso a atenção, quando qualificada, ela pode desenvolver muito o indivíduo a partir das coisas que ele decide se alimentar, pensar, se nutrir fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Você pode escolher ler um livro, você pode escolher correr, você pode escolher se alimentar com bons alimentos, frutas, né, proteína, ou pode se alimentar com alimentos ultraprocessados, ou pode escolher ficar o dia inteiro jogando e ficar vendo somente pegadinhas, né? Tem um surgimento de um movimento, né? Quase um movimento de brain rot, né? Que seria como se fosse o cérebro podre, porque a pessoa não nutre mais o seu cérebro com coisas positivas. E isso acaba como se fosse estragando ela, não gerando a capacidade dela de desenvolver a possibilidade de associar questões, significados e coisas mais elaboradas, porque é como se ela não exercitasse de fato o seu cérebro e desenvolvesse essa habilidade. Então, está associado a essas coisas à vontade, né? A construção do propósito, ele passa pela necessidade de construir essa vontade, porque sem a vontade não é possível você realizar o propósito e nem sequer ter um propósito. É necessário a construção dessa vontade, e a vontade ela passa por esses menores caminhos. Se vocês precisarem de mais esclarecimentos, pessoal, não se sintam limitados a esse vídeo, pesquisem na internet, utilizem inteligência artificial, ou podem comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo explorando mais essa questão da vontade, das necessidades, da emoção, para que a gente construa um conhecimento coletivo aqui que ajude outras pessoas. Minha intenção fazendo esses vídeos é de fato ajudar vocês a construir esse conhecimento que possibilite a libertação de vocês, né? Que vocês possam crescer e se desenvolver como ser humano. Então, após a gente passar pelo primeiro caminho da vontade, desse impulso, desse ímpeto, né, que acende ali, que é quase como uma chama, e ela precisa ser alimentada, porque ela pode iniciar somente como uma resposta para atender às necessidades mais básicas, mais essenciais, a emoção, a fome, os instintos. E aí isso tem um significado para a pessoa que quer continuar existindo, se sentir satisfeita, em plenitude, em paz. A atenção dela, então, pode ser direcionada para as coisas que ela quer e ela constrói a vontade dela, que pode ser guiada por o que quer que seja, né? E aí vai surgir uma nova necessidade, quase uma pirâmide de Maslow aqui. Eu não vou abordar a pirâmide de Maslow aqui, pessoal. Talvez eu aborde no próximo vídeo. Eventualmente vai surgir esse vídeo no canal, mas agora a gente está indo por outro caminho. Só foi um pequeno corte aqui para explicar o que é isso que eu estou falando, né? E também incitar de uma certa forma em você já a curiosidade. Pesquisem sobre pirâmide de Maslow, mas eu também vou fazer um vídeo a respeito. Aqui a gente vai falar agora sobre autorrealização. Uma pausa para vocês absorverem um pouco do que eu já falei, ou podem pausar o vídeo aí por 10 segundos. Bom, a autorrealização ela vai surgir por um caminho também, que está associado às emoções, os estados de consciência que a gente se encontra ou passou, pelas ausências e as carências. Pensa o seguinte, quando você nasceu, você estava dentro da barriga da sua mãe. Você tinha afeto, tinha nutrição, tinha amor, né? Tinha toda essa conexão. E no estado seguinte, quando você nasce e vem a esse mundo, esse vínculo é cortado. Então agora você tem inúmeras necessidades. Você precisa começar a chorar para que as pessoas te atendam, te nutram, né, com alimento, no seio da sua mãe. Receba atenção, carinho. Então você começa a ter que buscar por essas coisas. Você sai de um estado de paz dentro do ventre da sua mãe para um mundo que é caótico. E isso
desperta em você, pelo contraste, essa falta, essa percepção que algo está faltando. Por que está faltando? Porque sua consciência nota que, ainda que no estado mais rudimentar e emocionalmente, que você anteriormente estava em um estado em que você tinha tudo o que você precisava. E aí surge essa consciência da falta. Essa consciência de falta vai te fazer, né, ou não, buscar essas faltas que estão na sua vida. E aí é onde surgem as carências, que é a percepção que algo está faltando. Então, essas carências podem ser por afeto, por amor. É algo relacional, porque se estabelece a partir da perspectiva sua e da perspectiva de relação entre os outros, né? Porque você busca a sua mãe para se nutrir. E isso, eventualmente, vai despertar essa busca por algo, para você nutrir e resolver essa falta que existe dentro de você. Então, a partir desses momentos que a consciência começa a estabelecer a percepção de falta, de necessidade de buscar a resolução de si mesmo, a gente vai começar a construir aqui uma busca. Talvez a consciência ainda não saiba o que ela está buscando e a pessoa, a criança, ainda não tem essa capacidade de elaborar. Ela sabe que ela sente fome. E ela identifica que quando ela come, esse contraste some, né? Ela se sente em paz, realizada agora. Então, está começando a construir, surgir ali a percepção que quando ela realiza e resolve as faltas dela, ela se sente em paz. E começa a surgir aquela centelha, né? Aquela faísca de estou me realizando aqui. Algo tem aqui que está me resolvendo como indivíduo. Ela começa a construir isso. E esses estados, né, são exatamente esses estados de paz, raiva. Ela começa a conhecer a si mesma e qualificar as suas intenções e as suas buscas, né? E como buscar isso? Se ela vai chorar, se ela vai apontar para a mãe, conforme ela cria essa capacidade mais sofisticada de buscar o que ela quer. E aqui depois, pessoal, de estabelecer essas relações como um indivíduo, ela vai começar a buscar algo além disso, né? Porque ela percebe que ainda não preenche ela totalmente. E é onde começa a ir para a transcendência. Tem indivíduos que talvez numa idade mais tardia, depois dos 30 anos, 40, 50, mas tem indivíduos que ainda jovens começam a buscar essa transcendência, essa forma de superar essas necessidades, né? Se realizar. A autorrealização. Isso vai estar muito associado ao sentido, ao amor. Por quê? O indivíduo começa a perceber que por mais que ele busque esse afeto, ele busque essas questões, ele não consegue se conectar àquele estado primário que ele tinha quando ele era bebê, né? Tem gente que dorme até em posição fetal. Então tem muito essa questão do afeto, do amor. Por quê? Como indivíduos, não somos seres intelectuais. Desenvolvemos já a intelectualidade e a mente, porque a mente ela surge como um instrumento para a realização. Somos seres essencialmente emocionais, possuímos um corpo emocional também. E esse corpo ele precisa ser tratado, cuidado. A saúde, de forma geral, de forma integral, ela é mental, física e emocional. Então, quando você busca saúde, você busca se alimentar com bons alimentos, se nutrir emocionalmente com boas emoções e superar suas tristezas, suas carências, suas questões. E mentalmente você busca se alimentar com informações que nutram a sua mente e possibilite ela criar novas associações que sofistique a sua consciência, né? Uma forma de evoluir, crescer, né? E essa capacidade que o ser humano vai construindo possibilita ele desenvolver os sentidos. E esses sentidos
possibilitam que ele perceba que existe algo além das emoções mais rudimentares e eventualmente perceba o amor, que é algo que te possibilita se realizar além de si mesmo, se conectar com o outro, estabelecer uma forma de unidade entre si e os outros. Esse amor, o indivíduo geralmente sente pela sua mãe, né, que foi a pessoa que mais nutriu ele com essa forma. Na Bíblia é dito que o mais próximo que temos do amor de Deus por nós é a mãe. Então, indivíduos que não tiveram essa figura da mãe muito presente, às vezes é difícil até estabelecer uma forma de amor por outros seres, né? Desenvolver isso. Não estou falando que a pessoa não consegue, mas que às vezes pode ser um pouco mais difícil. E esse amor é o que dá o sentido na vida, né? Porque, pensa, a pessoa já buscou tudo, já teve realização material, emocional, mas não sentimental, não no sentido da vida, que é o amor. E esse indivíduo ele começa a buscar o amor, primeiro por outras pessoas, realiza isso, e eventualmente ele conecta que, cara, por mais que ame uma pessoa, talvez isso pode ir além. E aí é onde começa a religar, onde ela começa a buscar essa religião. A Bíblia vai nos falar que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, né? E por que isso? Eram as pessoas que mais necessitavam naquele ambiente, mais estavam em situação de vulnerabilidade. A verdadeira religião é essa, é o amor, especialmente as pessoas que precisam. É dito Jesus, né, que é Deus, ele diz que obedecer a Deus, né, a forma que a gente obedece a Deus é realizando o que ele manda. E qual é o verdadeiro, né, o mandamento que ele nos orienta de fato? Amar a Deus acima de todas as coisas, toda a sua alma, entendimento, com todo o seu ser, e amar o seu próximo como a si mesmo. Para a gente amar o nosso próximo, a gente tem que compreender o que é o amor. E essa compreensão, geralmente, ela passa pela interação e a dinâmica dos pais, da mãe especialmente, né? Porque ela é um ser que se doa o seu corpo para possibilitar a construção e a vinda de um outro ser para esse mundo, dentro do seu ventre. Então, em tudo a mãe se doa, até nos nutrientes do corpo dela. É uma forma de amor muito sofisticada, que nós homens, às vezes, temos que nos dedicar muito intelectualmente e emocionalmente para entender isso. Porque realmente a mulher tem essa capacidade única que o homem não tem de gerar um ser dentro de si. Então pensa, né? É super sofisticado. e esse amor, ele geralmente vai estar ali, na forma que o homem busca a relação com a mulher e a mulher busca a relação com o homem. E eles vão ali se realizando na busca na geração de um novo ser. Tudo isso vai conectando. E finalmente esse indivíduo, ou até antes, né? Aqui eu estou botando por etapa, gente, mas isso pode eventualmente cruzar ou passar por um e não passar por outro, mas o propósito ele é construído num sentido de contraste, né? E as pessoas vão buscando determinadas coisas até perceber que aquilo não realizou elas. E finalmente ela vai se realizar nessa busca pelo amor universal, que ela começa a amar os outros seres, de buscar amar os outros sem receber nada em troca. É uma forma de se conectar e religar com os outros. E ele percebe que ainda assim não chegou nisso, não estabeleceu essa unidade ainda. E é onde eventualmente ele vai buscar uma religião. E conhecendo as religiões, ele percebe que ainda não se realizou. Graças a Deus, né, eu nasci em uma família cristã e eu conheci cedo a Bíblia. E ela orienta essas coisas. E quando a gente entende que a função da religião é essa, religar o amor,
e se conectar, a gente entende que a unidade só é estabelecida a partir de um único caminho. Porque para ter uma unidade tem que ter um único, tem que ter uma verdade, tem que ter um centro, tem que ter uma luz. E essa luz é Jesus Cristo. E ele provou com seu amor, sofrendo diversas dores, a possibilidade de se reconectar com Deus. A religião ela surge como essa forma de caminho, né, que vai apontar para Cristo, que realizou o maior ato de amor na cruz, né, que foi se entregar por amor de muitos. E eu falo aqui sobre propósito e como construir isso, porque a partir do momento que você entende que seu propósito é buscar a Deus e realizar o que Ele te orienta, e todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus, você vai ter uma centralidade na sua vida, um caminho. E por que isso é muito importante? Porque só isso vai te realizar como indivíduo. Só isso vai te ajudar. Só isso pode fazer você alcançar a sua autorrealização. E por que eu digo isso? Né? Porque isso talvez não funcione para você, mas vai funcionar, né? Não existe essa possibilidade. Porque nós temos dentro de nós a assinatura do nosso Criador. E Ele é um engenheiro perfeito. Quando buscamos realizar o que Deus tem escrito para a nossa vida, é onde realmente nos sentimos em estado de realização e completude. Antes disso, não conseguimos perceber. Deus estabelece propósitos e significados. Toda a passagem do ser humano na Terra tem um propósito e um sentido. E conseguimos compreender no momento que nos colocamos em posição de atender à vontade de Deus. E a vontade dele é boa. É que possamos servir uns aos outros e servir a Ele, buscando a justiça de Deus, que é maior do que qualquer uma, e o seu amor e o seu reino. Buscar a Deus significa qualificar as nossas intenções, qualificar a nossa vontade, nossos pensamentos, nossas emoções. Porque pensar de forma ruim já é pecado, né? No momento que um homem deseja uma mulher que não é sua, ele já está pecando. A Bíblia ela é muito sofisticada em moral e em sentido de ética. E essa sofisticação possibilita que o homem mude. Ele não seja um meio, mas ele se torne um indivíduo, uma consciência qualificada. Esse vídeo, pessoal, vem depois que eu falo sobre dinheiro e falo sobre propósito, porque anteriormente eu pincelei um pouco sobre esse tema, né? Falando sobre a possibilidade que nós temos de realização. E ela não passa por dinheiro, ela passa pela busca de mais sofisticado que existe. Os bens materiais, eles vão ficar todos aqui, materialmente, porque você é um espírito e você tem um corpo, você é como se fosse um viajante numa tenda, né? Os israelitas, eles viviam, durante um bom período de tempo, eles viviam em tendas. Uma pessoa que viaja muito entende um pouco disso, ou bastante, dependendo do quanto ela buscou se desenvolver nesse sentido. Que a vida é como se estivéssemos acampados. Você pode mudar de residência, você pode viajar. E essa base, ela vai embora. Nosso espírito um dia vai retornar a Deus. E o que fica conosco é exatamente essa busca e essa capacidade que desenvolvemos de buscar Ele. Porque nada vai nos trazer a unidade e o estado inicial que era quando estávamos com Deus. Porque pensa, no momento você foi criado e como Adão, né, você veio para essa terra em que você não dispõe mais da presença de Deus. E para voltar para Ele, você tem que passar por esse único caminho que existe, que é Jesus.
ele apontou o caminho de redenção a Deus. E a boa notícia é que você não precisa fazer nada além de obedecê-lo. Então pensa, né? Obedecer é um dos primeiros mandamentos, né? Obedecer pai e mãe, né? É um dos mandamentos. E quando você aprende a obedecer seu Pai Celestial, que é Deus. E ele se fez em carne em Jesus Cristo de Nazaré, para ser reconhecido e provar que Deus está ali e disponível para estabelecer a vida eterna. Porque Jesus, ele é o primeiro de muitos, né? A primazia. Ele é ressuscitado após sua morte. Ele entrega a sua vida por amor de muitos. Então você pensa, um ser eterno que se fez carne e morreu, sofreu a dor da morte, para demonstrar de forma prática e empírica, né, que é possível viver eternamente com Ele e unido a Ele. E vivemos unidos no corpo de Cristo quando nos tornamos servos dele, né? Nos tornamos filhos dele e somos chamados de irmãos. Então Jesus ele possibilita toda essa transcendência, essa unidade com o Senhor Deus. E eu espero que vocês possam buscar esse sentido, esse propósito, esse significado que eu também busco, que é fazer a vontade de Deus e buscá-lo. A gente tem que buscar sempre, como cristão, qualificar a nossa vontade, nossa intenção, nosso amor e nossos pensamentos, até nossos sentimentos e emoções. Temos que buscar sentir o bem, fazer o bem e compreender nossos irmãos, no sentido que se fazem ainda determinadas coisas que machucam ou ferem os outros, é porque existe alguma falta ali, alguma dor. Eu desejo que esse vídeo possa te ajudar a compreender as coisas. Se você não entendeu algo, tem uma sugestão de vídeo, por favor, comente aqui embaixo. Comente o que você mais gostou nesse vídeo também. E compartilha, compartilhando com pessoas que você acha que devem assistir esse vídeo, que podem ajudar elas. Isso ajuda a aumentar a relevância do canal, do vídeo, e me ajuda a prosperar aqui nesse YouTube, podendo ajudar as pessoas a criar seu significado, seu propósito, e enxergar a luz do mundo, que é Jesus. Um forte abraço, um beijo para vocês.